E aí galera, beleza? Aqui é o Jordão e eu tava aqui sem sono antes de dormir, tô aqui com meu pijaminha, tá vendo meu pijaminha? Durmo com pijama às vezes. E aí, velho, o vídeo de hoje é diferente, o vídeo de hoje você vai conferir aí a entrevista que eu fiz com o Cássio Spina, um cara que eu conheço aí há uns 30 anos aí do mercado de tecnologia. O cara dirige hoje aí uma associação aí sem fins lucrativos chamada Anjos do Brasil. E você vai escutar a entrevista que eu fiz com ele aí, vai assistir a entrevista que eu fiz com ele. Assiste aí, tem uns 30 minutos, vai gostar muito sobre dinheiro, sobre investimento, como é que pega dinheiro, como é que isso, como é que aquilo. Beleza? Vai gostar muito, assiste aí, você vai aprender muito sobre isso. E essa entrevista faz parte da série de talk show que eu faço. Tô entrevistando uma galera de marketing e vendas, uma galera super boa que você tem que conhecer. E essas entrevistas estão dentro da Universidade Biz Revolution por R$ 50 por mês, miserável. R$ 50 por mês. Sai do 0800 do YouTube por R$ 50 por mês. Você vai assistir meus cursos online, você vai assistir as entrevistas que eu estou fazendo. O que vem aí é uma pequena amostra grátis do que você encontra na universidadebizrevolution.com.br. Universidadebizrevolution.com.br. R$ 50 por mês você assistiu, entrevistando uma galera aí, fora os cursos online, fora o Epicentro, fora várias coisas que vai ter lá dentro. Beleza? Assina aí, Universidade Biz Revolution. Agora assiste aí a amostra grátis dessas entrevistas. Cássio Spina, assiste aí. E agora eu vou pra cama dormir, beleza? Vamos aí. Valeu, abraço! E aí galera, beleza? Aqui é o Jordão, estamos aqui de volta em mais um talk show jordânico aqui, agora com o galã aqui, Cássio Spina. Você está olhando aí, daqui ou daqui, você está olhando aí o Cássio Spina aqui, galã. O cara tem mais anos de internet do que a própria internet. Fala isso. Já fez trocentas mil coisas aí. E aí, como vocês sabem, eu não vou ficar enrolando aqui, tá? Não tem mensagens de patrocinador nenhum, então eu já dá para ir direto ao assunto aqui. Então, Cássio, fala aí, se apresenta aí pra galera, fala aí de onde você veio, para onde você vai, o que você faz e o que você está fazendo agora. Manda ver, se apresenta aí. Legal, tudo bom, pessoal? Bom estar aqui com você, Ricardo, depois de tantos anos, né, que a gente já se conhece. É bom retomar, digo assim, o mundo sempre dá voltas, e dá voltas positivas, né? Isso que é bacana. Bom, para quem não me conhece, né, eu fui empreendedor por 25 anos, aí comecei nos idos da década de 80, faz bastante tempo, como pode ver, já perdi todos os cabelos, né, quase, ou pelo menos quase todos, nesses 25 anos de empreendedorismo, né, na época não se chamava startup, nada disso, né, era uma microempresa, e passei, acho que por quase tudo que muitos de vocês, se não passaram ainda, vão passar, né, todos os desafios, enfim, felicidades, agonias que, né, todo empreendedor passa e sofre. E hoje estou aí tentando ajudar aí novos empreendedores a trilhar caminhos aí, talvez com um pouco menos de percalços, não tem como não passar por eles, mas, enfim, tentando agregar valor, ajudar um pouco usando experiência, conhecimento, para, enfim, ajudar esses novos empreendedores, essa nova geração, a estarem aí criando seus próprios negócios. Qual a diferença de empreender 25 anos atrás e empreender hoje? Olha, Ricardo, eu acho assim, claro, nós vivemos num mundo totalmente diferente, né, em termos de acesso à tecnologia, de ferramentas, mas o básico de empreender continua sendo a mesma coisa, né, quer dizer, eu acho que... Qual é o básico? O básico é o seguinte, eu digo assim, o empreendedor é um viciado, tá? É alguém que precisa empreender. Empreender não é opção de vida, tá? Empreender é querer, é uma necessidade que você tem que ter. Por que eu digo isso? Porque é difícil pra caramba, a verdade é essa, tá? E para você conseguir superar todos os desafios que você tem, realmente, eu digo assim, quase sendo maluco para conseguir, né, chegar num ponto que você fale, bom, né, conseguir fazer alguma coisa. Então, acho que isso não muda naquela época, não muda hoje. Acho que tem hoje mais facilidades por um lado, por outro lado a competição é cada vez mais acirrada também, então, enfim, acho que esses desafios continuam sendo os mesmos, né? Hoje você tem mais facilidade de acesso à informação, à tecnologia, né? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, né? Claro que eu vou parecer que estou muito ficando velho, mas quando eu comecei a empreender, nem fax sequer existia, né? Eu lembro que os primeiros contatos internacionais que eu fiz, os primeiros parceiros que eu tentei estabelecer foram por carta, por correio. 15 dias para ir, 15 dias para voltar. Então, pra vocês verem a diferença de mundo que nós estamos vivendo, tá certo? Hoje é o WhatsApp lá, eu estou trocando WhatsApp lá com os chineses lá dos lados do mundo, né? Enfim, real time.
Isso simplesmente não existia na época que eu empreendi. Mas como eu falei, a base continua a mesma, né? O ser humano, eu digo, esse na sua essência não muda. Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, até hoje eu não vi grandes mudanças nesse sentido. Então, eu acho que os desafios do dia a dia que todo empreendedor tem, eles vão, né, permanecer os mesmos por um bom tempo. E quanto tempo, assim, o que você tem a dizer assim, sobre paciência, tempo que leva para acontecer? Porque tem muita gente que desiste antes do tempo. Sim. O que você tem a dizer sobre isso? Alguém que está escutando isso aqui está pensando, por quanto tempo eu tenho que insistir no negócio? Quando eu devo desistir? Uma boa pergunta, tá? Eu vou responder de uma forma um pouco diferente, mas uma coisa que uma vez eu conversando com um investidor americano bem experiente, um cara, enfim, que investiu em grandes startups, né? Eu perguntei para ele, e aí, quando é que você desiste de uma startup, né? Você fala, essa não vai dar certo. E a resposta dele foi, para mim, perfeita. Ele simplesmente falou, Cássio, eu desisto quando o empreendedor desiste. Enquanto ele não desistir, eu estou junto com ele, entendeu? E ele falou, tem empreendedor que levou já 5 anos, tem empreendedor que ficou 10 anos para dar certo o negócio. Né? Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que é difícil ter uma resposta dizendo quanto tempo leva, varia muito. Você tem casos de sucesso, famosos sucessos meteóricos, né? Que aparentemente, eu digo aparentemente porque quando a gente olha de fora parece que é tudo lindo e maravilhoso, na realidade não é. Na verdade, pode ter certeza que tem muito perrengue por trás para isso acontecer. Né? Mas, enfim, e tem casos que não, realmente demora. O que eu acho que é importante, tá? Eu sempre digo para todo empreendedor, é você separar o que é insistência do que é persistência. Aí eu gosto de fazer uma distinção bastante grande. Né? Para mim, insistência é aquilo que não dá certo e você continua insistindo na mesma coisa. Então, acho que é importante que o empreendedor observe que, assim, quando ele está insistindo, repetindo aquilo igual que ele já fazia, peraí, cara, é hora de parar e repensar o que você está fazendo. Agora, a persistência, que é você, puxa, não deu certo desse jeito, deixa eu tentar de outro, deixa eu repensar, deixa eu conversar, deixa eu ouvir, deixa eu trocar ideias, né, deixa eu achar outros caminhos, até às vezes outros negócios. Né? Para quem não conhece a história do Twitter, ele começou com um negócio totalmente fracassado, que os empreendedores fizeram, que deu totalmente errado. Eles já estavam para jogar a toalha, como dizem, né? Chegaram para os investidores deles e falaram, investidores, sobrou aqui um dinheiro, vocês querem o quê? Que a gente devolva? A gente tem outra ideia aqui de fazer um negocinho assim, que é para mandar mensagens curtas e tal. Eles falaram, não, a gente confia em vocês, continua, tenta fazer esse negócio. Eles tentaram e virou o Twitter. Então, eu gosto de usar esse exemplo para mostrar o seguinte, né? Não seja insistente, seja persistente, inteligente, até enquanto você tem vontade de fazer, entendeu? Enquanto você tem ânimo, né, acredita no que você está fazendo. Então, isso pode levar, como eu falei, tá? Pode levar 6 meses, como pode levar 20 anos. Tá? Mas eu acredito muito que aquele que realmente, né, acredita no que está fazendo, né, e aí, né, se modifica, se adapta ao que o mercado precisa, né, não o que ele acha, isso é muito importante, uma hora ele vai encontrar, né, vamos dizer assim, o famoso que o pessoal chamou de Product Market Fit, né, que é o casamento entre o que você está oferecendo e o que o mercado quer. E é isso que vai se gerar um negócio de sucesso. E aí, uma sugestão que eu imagino que você se apoia é o cidadão ter mentores, né? Porque o cara fica, às vezes, ele fica insistindo porque não tem com quem conversar também, né? Ele tá meio sozinho o negócio. Seria bom ter uma turma em volta, assim, ficar perguntando, ficar trocando uma ideia. Com certeza, eu acho que você trocar ideias tanto com pares seus, com outros empreendedores, quanto com mentores, conselheiros, né, os advisors, como, né, a pessoa designa, é muito importante. Quer dizer, gente de fora. Agora, é muito importante que você esteja preparado para, né, ouvir os feedbacks que você vai ver, que muitas vezes podem ser críticas ou questionamentos que podem levar em dúvida teu próprio negócio, tua própria ideia, teu próprio, enfim, sonho, né? Então, você também tem que estar aberto para isso. Você tem que saber que você pode ouvir lá uma opinião que talvez vá contra até aquilo que você está planejando fazer. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, tanto que, assim, uma prática, né, muito comum, usando referências, né, nos Estados Unidos, todo empreendedor que vai começar um negócio, a primeira coisa que ele busca são aqueles conselheiros, né, são os mentores que vão
poder ajudar eles a complementar, né, o conhecimento, a experiência que às vezes ele não tem. E onde você recomenda um empreendedor que está assistindo hoje aqui encontrar mentores? Tem algum lugar? Então, mentor.com.br? Não, infelizmente não tem mais isso. Tem alguns programas, né? Tem várias entidades que criam programas desse tipo. Acho que um que eu gosto de destacar sempre é o programa do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento do Comércio. O pessoal não é governo, o que o governo está fazendo com isso? Não, o pessoal está fazendo um programa que eu particularmente considero super bacana, que é o Inovativa, né? Que é um programa de capacitação através de mentorias para empreendedores. Eu recomendo fortemente, é um programa realmente muito bem estruturado e com mentores de alto nível que conseguem efetivamente ajudar esses empreendedores. Tá? É claro que você vai ter que passar por um processo de seleção que chama Inova Ativa. Só que escreve tudo junto, Inovativa, tá? inovativa.com.br. Ele é um programa desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento do Comércio, tá? Tem uma parceria com o Sebrae também. A gente, pela Ajuda do Brasil, apoia, ajudamos até na concepção. Enfim, é um programa bem diferenciado mesmo, né? Então, esse é um dos caminhos que você consegue achar mentores. Mas não é só ali, tá? Lá é um programa estruturado. Você pode também achar mentores começando pela sua própria rede de relacionamento, né? Através dos seus conhecidos, amigos. Quer dizer, o importante antes é você pensar bem qual é o perfil de mentor que você precisa, né? O que você precisa que ele agregue para você, que conhecimento que você não tem, que te falta, que você precisa de alguém que te oriente, entendeu? E a partir daí você começa a mapear, né, e buscar para a sua própria rede de contatos, rede de conhecimento, participar em eventos, e não ter medo de se expor, não ter medo de falar o que você precisa, o que você está pensando em fazer, e ouvir, e principalmente ouvir os feedbacks, né? Esse acho que é o mais fundamental, porque não adianta você ter ótimos mentores e não ouvir o que eles falam para você. Fala aí, Cássio, sobre essa história de anjos aí. O que é Anjos do Brasil? O que é um investidor anjo? Esses caras existem mesmo? Aqui, tipo Anjo da Guarda. Boa pergunta, é isso aí. Não, é bacana a tua pergunta assim. Quando eu comecei com essa história de ser investidor anjo, né, eu conhecia dos Estados Unidos, né, tinha uns contatos lá que faziam essa atividade lá, chamado Angel Investor, né? A gente já traduziu em português para investidor anjo. Isso foi em 89, não faz tanto tempo assim, mas enfim, naquela época eu lembro que o pessoal falava, mas o que é essa história? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Então era extremamente desconhecido. Ainda hoje eu diria assim, que a gente precisa ainda disseminar mais, né? Conhecer mais. E a Anjos do Brasil, eu fundei ela justamente com esse propósito, né? A Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, né? Não tem objetivo nenhum, meu trabalho é todo pro bono, não ganho nada, nem é meu objetivo, eu tenho minha atividade profissional, independente dela. Mas porque eu acredito muito que o trabalho do investidor anjo ele é muito importante para ajudar essas startups. Então eu quis realmente criar uma entidade para poder disseminar isso, né? Disseminar tanto para empreendedores quanto para investidores, porque muita gente até já faz investimento anjo sem saber o que está fazendo, mas faz de uma forma que a gente chama passiva, né? Todo mundo já viu uma história de um empreendedor que achou através de um amigo ou um parente, um empresário, um executivo, que acabou investindo, né, apostando no negócio dele e ajudando, orientando ele. Mas não te faz de uma forma passiva, então faz 1, 2 vezes no máximo. Né, e a gente quer estimular esses caras a fazerem mais, né, procurarem ativamente. E ajudar a conectar também os empreendedores com os investidores. Enfim, e capacitar, preparar tanto um quanto o outro para fazer os investimentos da forma mais apropriada, usando o que a gente chama das melhores práticas. Então, o propósito da Anjos do Brasil é justamente disseminar o trabalho de investimento anjo. A gente sabe que a gente ainda tem um caminho longo para fazer, né? Quando a gente compara, acho que evoluiu muito aí nesses últimos 8, 9 anos que eu estou fazendo isso, mas ainda tem muito a ser feito, né? A gente compara com os Estados Unidos, a gente ainda é menos de 1% do que se faz lá, né? Lá, se comparando, tem mais de 260 mil pessoas fazendo investimento anjo. Aqui no Brasil, no último levantamento que a gente fez, foram apenas 7 mil. Então, dá para ver o tamanho da diferença, né? E o que caracteriza um investidor anjo? Então, o investidor anjo, o que ele é? Ele é um empreendedor, empresário, né? Um executivo, às vezes tem os profissionais liberais, advogados, médicos, que já tiveram uma carreira bem sucedida, né? Então já tem uma experiência acumulada, uma bagagem, acumular algum patrimônio, não é aquele multimilionário, né? Muita gente, para ser investidor anjo tem que ter milhões e milhões. Não, não é isso. É claro, ele tem que ter algum patrimônio que permita ele alocar um pouquinho do capital que ele tem para ajudar novos empreendedores investindo neles
e principalmente, né, ajudando com conselhos, com mentoria, com orientação. Então, é a aliança do capital, do dinheiro, com a inteligência, né? Tanto que nos Estados Unidos se chama de smart money, né? Dinheiro inteligente, dinheiro esperto, no sentido que é aquele que realmente vai fazer a diferença. E existem vários estudos que comprovam que realmente as empresas que acabam recebendo investimento anjo têm um nível de sucesso, um nível de resultado muito maior do que aquelas que, infelizmente, não tiveram acesso a esse tipo de ajuda. E o investidor anjo é o cara que dá dinheiro assim a fundo perdido? Você não precisa, eu te dou o dinheiro e você não precisa me devolver. Não. A primeira palavrinha é investidor. Né? Investidor quer o quê? Quer ter retorno, quer ganhar dinheiro. Tá? E tem que ser assim, porque se não for assim, ele não vai continuar investindo. Não é filantropia, não tem nada a ver com isso. Né? O termo anjo, né? No Brasil a gente acha que anjo é aquele salvador, né? Mas até eu faço uma brincadeira que eu digo que a gente pode ser anjo, mas não é santo. A gente não faz milagre. Tá? Então, nesse sentido... O anjo é do conceito de anjo da guarda mesmo, o conceito original de anjo da guarda, aquele que protege, que tenta evitar, né, que aconteça alguma coisa de errado, mas, novamente, tá, quem toca o negócio é o empreendedor e, como investidor, ele quer investir para ter retorno do investimento dele. Ele assume o risco, ele sabe que existe um risco, né, de, eventualmente, não dar certo o negócio, de, enfim, né, até não ter retorno, tá? É um risco que a gente sabe que pode acontecer, mas a gente acredita que se a gente conseguir, né, selecionar aqueles empreendedores mais bem preparados, aqueles empreendedores realmente que estão, né, capacitados, né, têm aquele enfim, mínimo necessário para ter sucesso, alguns dos casos vão dar certo e isso vai dar o retorno que ele precisa para continuar fazendo investimento. Quais são os estágios assim de investimento no negócio que está... No negócio. Tem o anjo, tem o venture capital, tem o dinheiro próprio. Como é que você faz essa classificação? Quando que eu devo... uma escadinha. Exatamente. As rodadas de escadinha, exatamente. Isso, exatamente. A escadinha de investimentos. Bom, assim, começa, na realidade, antes do investidor anjo, né? Eu digo assim, na fase que o empreendedor está aquela fase ainda da que a pessoa chama, às vezes, de ideação, ou de modelamento do negócio, que ele viu uma oportunidade, ele viu uma necessidade de mercado, né? Acho que é mais importante do que a ideia é você ver realmente que o mercado está te pedindo, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo próprio. Meu primeiro negócio foi um software que eu fiz na época, não é porque eu pensei em fazer e tive a ideia, é porque um cara veio e me pediu, cara, você faz esse software? E eu vi que era uma oportunidade, ele está precisando, e que outros iam precisar igual que ele precisava. E foi como eu comecei meu primeiro negócio, né? Então, você vê uma oportunidade, puxa, tá bom, Cássio, mas aí, eu preciso fazer às vezes um protótipo, uma prova de conceito para testar, validar se isso realmente, né, é o que o mercado quer. Aí tem aí a gente usa muito a terminologia americana porque a origem vem de lá, mas eles usam aqueles chamados 3 Fs, né? Que é o Family, Founders, Family and Friends, né? Que é o termo original, né, que é fundadores, né, família e amigos, né? E tem uma versão que é o Family, Friends and Fools, os tolos, né? Brincadeira. Que no fundo é o que? Aquele, na verdade, que está dando dinheiro, né? Tá fazendo esse investimento, sem saber exatamente por quê, mas é por um relacionamento pessoal, né? Tanto que eles chamam de love money, né? O dinheiro de amor, quer dizer, aquele relacionamento pessoal. Porque é uma fase que ainda, né, o nível de incerteza é elevadíssimo, né? Eu falei, você viu uma oportunidade, você não sabe direito, né? Usando o exemplo próprio que eu falei, na época o cara veio e pediu, eu achei que era uma oportunidade, tanto que na época ele queria comprar meus softwares, comprar os direitos, né? Eu falei, eu te pago quanto você quer que eu desenvolver o software. E eu falei, não, pô, isso é uma oportunidade maior que essa, né? E eu arrisquei, falei, olha, faz o seguinte, não precisa me pagar nada, o software vai ser meu, eu vou te vender licenças de uso, cópias, né? E aí pensei, vou vender para ele, vou vender para outros, né? Então eu tomei um risco ali, tive que fazer investimento, na época eu usei eu já tinha eu trabalhava, fazia uns freelances, né? Já tinha uns recursos, foi o suficiente para mim conseguir fazer o protótipo do software. O cara gostou, eu comecei a primeira empresa assim, entendeu? Então foi recurso próprio mesmo, que me ajudou a me alavancar no começo, tá? Então é esse primeiro passo. Uma vez que você passou dessa etapa, quer dizer, você já tem pelo menos um protótipo, já tem uns primeiros clientes, e precisa de uma alavancagem maior, precisa crescer mais rápido, e precisa de alguém para te ajudar, aí você vai buscar o investidor anjo, né? O investidor anjo ele vai querer no mínimo que você tenha um protótipo, uma prova de conceito, ou pelo menos alguns clientes iniciais. Mas vamos dizer assim, o negócio está indo bem, já cresceu, já está faturando aí pelo menos aí 2 milhões ano, em média,
e precisa de mais dinheiro, né? Aí já passou da estágio do investidor anjo. Né? O investidor anjo vai investir entre 250, 300 até 500 mil reais, juntando um grupo de 4, 5 investidores, que é as médias de mercado. Né? Então, os caras lá do Shark Tank diria que são anjos, então. Não é bem anjo. São investidores, né? Por que a gente não coloca nessa categoria investidora anjo especificamente? Porque, assim, a primeira coisa, o investidor anjo sempre busca participações minoritárias do negócio, quer dizer, a gente quer ter participação 15, 20, 30% no máximo, nunca passando disso, até mesmo 20% dessa faixa, né, nessa média, tá? Por quê? Porque como a gente quer negócios que possam crescer muito, né, negócios que chamam exponenciais, e que vão precisar levantar mais rodadas de investimento, a gente entende que se a gente diluir muito, quer dizer, se a gente tiver uma participação muito alta no começo, dificilmente esse empreendedor vai ter a motivação para ter mais investidores no futuro, porque senão daqui a pouco ele vai ficar com uma participação tão pequena, ele vai chegar à conclusão, pô, peraí, os outros, eu estou trabalhando para os outros, ele vai se sentir quase como um funcionário, não é isso que a gente quer, entendeu? E o modelo Shark Tank é um investimento bacana, tal, mas é investimento pontual, é para investir uma vez só o negócio, partir daquele ponto e continuar naquele ponto. Então, né, as participações são diferentes, né? Normalmente eles acabam pedindo participações maiores, tá certo? Então, é por isso que a gente não entende que não é bem investimento anjo, tá? E aí, depois do anjo, o próximo degrau? Depois do próximo degrau são os fundos de investimento, né? Que são o quê? Aí já são empresas, são gestores, como a gente chama, que captam dinheiro de terceiros para aplicar em empresas. E aí tem categorias de fundo, né? Tem os fundos primeiros de capital, chamados de capital semente, ou seed capital, tá? Que fazem investimentos entre 1 milhão, 1,5 milhão, até 2 milhões e meio de reais, tá? Essa é a faixa de investimento para empresas que estão faturando essa faixa de 2, 3 milhões de reais ano. Tá? Isso são médias, tá? Isso pode variar de caso para caso. Passando esses fundos de seed capital, já entram os fundos de venture capital, né? E aí tem os fundos de early stage e growth stage, que é de estágio inicial e estágio de crescimento. E aí os valores começam a crescer a partir de 5 milhões de reais, 10 milhões, 20, 30 milhões, até 50 milhões, né? Já tem negócios já que estão em tamanho já maior. E aí depois, para empresas que estão crescendo mais ainda, que precisam de mais investimento, você tem os fundos chamados de private equity, que já são fundos que fazem investimentos aí já na casa de centenas de milhões, né, para empresas também que estão nesse patamar, até chegar na Bolsa de Valores, né, que seria o último estágio de captação, né, que acho que vocês conhecem, que é para, enfim, né, ter captações multimilionárias, às vezes bilionárias. Né. E Bom, legal, foi uma aula aí da escadinha. Você acha que dinheiro ajuda ou dinheiro atrapalha? Depende. Pode atrapalhar, viu? Quando que ele ajuda? Ele ajuda, como eu falei, é o dinheiro inteligente. Quando ele vem com alguém por trás, que vai te agregar valor, vai te ajudar realmente, que vai complementar o teu conhecimento, que vai ter uma postura de te apoiar o teu negócio, né? Quer dizer, ele atrapalha quando ele vem da pessoa que não tem o perfil complementar ao seu, né? Que é aquela pessoa que tem uma expectativa errada com relação ao investimento que ela está fazendo. Isso é muito importante. Quer dizer, quando é aquela pessoa que está investindo que é um retorno muito rápido, né? Um retorno incompatível com o que o teu negócio pode proporcionar, tá? Ou quando é muito dinheiro também. Já vi casos que empreendedores às vezes captam muito dinheiro, às vezes não sabe o que fazer com esse dinheiro, e faz coisa errada, gasta indevidamente, né? E esse gasto indevido depois tem uma conta, porque muita gente investimento não é empréstimo, mas o investidor quer ter retorno, como a gente já falou. Então, nesse sentido, se você gastou indevido, para dar o retorno vai ser difícil. E isso vai ficar, de alguma forma, uma coisa de vai cometer um erro porque de alguma coisa que você não sabe. Agora, se você comete um erro porque você não quis saber, aí já é diferente. Aí você, aquele investidor não vai te dar boas referências. Esse ecossistema aí de anjos e toda essa cadeia que você descreveu aí, ela é para indústrias, ela é para empresas de tecnologia, ou se eu estiver pensando em abrir uma loja de roupa no shopping, se eu estiver pensando em abrir um restaurante, um bar, uma cadeia de churros,
esse dinheiro, esse ecossistema, é para essa turma, vamos dizer, da velha economia, ou é só para startup, moleque programador, não sei o quê? O investimento anjo, o foco dele está para negócios que tem inovação. A gente vai falar que tem negócios que sejam altamente inovadores e altamente escaláveis. Claro que negócios de tecnologia... O cinema inovador não está dentro. Então, depende da inovação. Por que a gente está falando que tem que ter inovação? Porque é o seguinte... Uma pizzaria com mussarela nova, assim, inovadora, feita na, sei lá onde, na Inglaterra. Eu acho que isso por si só, uma pizzaria nova talvez não seja tão inovador. Se a gente falar, não, eu vou fazer uma pizzaria que tem uma franquia de... Vamos falar até de pensar bem, né, usando tudo que a gente pode. Uma franquia de pizzarias, mas que a experiência do cliente vai ser totalmente diferenciada. Ele vai poder fazer reuniões com os amigos lá na pizzaria, mas com ambientes diferentes. Enfim, uma experiência totalmente diferente, muito inovadora. Eu acho que isso interessa. Por que isso? Tá? Assim, é importante entender o racional que tem por trás. Por que essa expectativa da inovação? Porque assim, o investidor anjo e os fundos, eles querem investir em negócios que possam ter potencial de retorno. Eles aceitam tomar o risco, mas tem que ter um retorno elevado para compensar o risco que eles estão tomando. Só negócios que têm um grau de inovação alto é que conseguem dar esse retorno. Não que uma loja no shopping não possa dar um bom retorno. Ela pode até dar, mas como já é um negócio mais tradicional, você sabe mais ou menos o nível de retorno que você pode ter, que vai ser menor, que para o empreendedor pode ser até bom. Ao mesmo tempo, você tem outras linhas de financiamento, de fonte de recursos para financiar isso. Um exemplo, por exemplo, eu dou, existe a agência Desenvolve SP, ela tem linhas para financiar franqueados. Você quer montar uma franquia, não tem todo o dinheiro, tem só uma parte, ela financia o resto para você. Porque já é um negócio bem conhecido, já bem modelado, que vai te dar um retorno talvez bom para você como empreendedor, mas não seria suficiente para compensar o risco que o investidor está tomando. Então, não é bom para as duas partes, não é bom nem para você empreendedor, nem é bom para você investidor. Então, é bom entender o seu negócio para você entender qual que é a linha, né, de financiamento. E financiamento não é empréstimo, tá? É financiamento em termos gerais, né? Inclusive investimento faz parte dentro dessa linha. Para você poder, enfim, encontrar a fonte correta para o seu tipo de negócio. Acho que esse termo startup, né? Startup. Isso. Acho que o up, acho que existe dinheiro para quem está afim de crescer rápido, né? E não ficar esperando a morte do negócio. Tá afim de crescer rápido e inovação, né? Acho que inovação é a essência de qualquer startup, tá? Acho que o que faz a diferença é você ter algo que realmente seja muito diferenciado, que gere, né, que a gente chama de uma vantagem competitiva muito assim, muito forte, muito realmente muito diferenciado em relação ao que já existe no mercado, né? Como é que fica assim essa coisa? Porque assim, inovação tem a ver com esses modelos de crescimento rápido. Só que Sim. Quando a coisa é inovadora, só os early adopters compram. As early adopters é tipo 3%. Por que foca-se em inovação, imaginando que inovação é um negócio que acelera, só que só que é tão novo as coisas que leva tempo para pegar? Como é que é? Ou nada a ver com... É uma boa pergunta, Ricardo. É o seguinte, você tem razão, é o seguinte, quer dizer, a inovação, ela tem um timing para ser adotada, tá? Mas aqui a gente está falando de uma inovação mais conectada com o mercado, com as demandas de mercado. Não é aquela inovação de pesquisa em laboratório, aquela coisa que é, vamos chamar assim, disruptiva, né? Existem dois tipos de inovação que a gente chama, né? Tem aquela inovação disruptiva, que é aquilo que muda totalmente, né, o cenário do mercado, tá certo? Como o mercado era e como ele vai ser, né? E depois existem as inovações incrementais, né? Então, vou pegar um exemplo clássico para vocês entenderem a diferença, né? Quando surgiu os primeiros MP3 players, né? Não conhece isso. Isso foi disruptivo, porque isso acabou com o CD, né? O disco que a gente conhecia. O CD já tinha acabado com o vinil, né? Mas ainda era um disco, queira ou não queira. Mas quando surgiu o MP3, só que sim, se vocês pararem para lembrar, né, os primeiros MP3 demoraram muito para pegar. Pegou mesmo foi quando a Apple lançou o iPod, né?
e ela criou um modelo que era muito mais fácil para a pessoa, né, enfim, instalar as músicas, baixar as músicas, né, comprar as músicas, que aí realmente disruptou a indústria. Então, realmente tem um timing. Esse é um grande desafio do empreendedor inovador, é achar o timing certo para você entrar. E todos tiveram mesmo, né? Tipo Uber, ou Airbnb, ou Netflix, ou qual outro aí, sei lá, o Tesla, que pode ter agora também, sei lá. Todos tiveram esse time mesmo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que no livro não aparece direito, na televisão não aparece, mas todos tiveram. E assim, importante você lembrar. Mesmo o iPhone, né? O iPhone, lembra? Tinha o BlackBerry, sim, e talvez os anos de BlackBerry tenham feito o colchão aí para o iPhone chegar e... Exatamente. Você vê que interessante, assim, a maior parte das inovações que realmente conquistaram o mercado não foram aquelas disruptivas, né? Foram inovações que entraram no timing certo, né? A gente chama de inovação incremental. Eu acho que é meio a meio, não é nem incremental disruptivo, é aquela que pega algo, uma tendência que está crescendo muito, mas que ele consegue entrar no timing muito certo e, principalmente, com a solução que realmente resolve aquela demanda, aquela necessidade, né? Porque se for um produto ou uma solução, né, as primeiras produtos e soluções que surgem, normalmente eles não são muito adequados ao que é a expectativa do cliente, né, do usuário, consumidor. Então, esse é o desafio, você achar o timing certo com o produto certo. Né? Por isso que nós dizem que a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe qual vai ser, por isso que a gente tem que tentar vários. Agora você usou essa palavra, essa palavra timing, eu já tinha visto em vários lugares, assim, como timing sendo a principal razão por um negócio dar certo, né? Foi no timing. Não é nem a tecnologia disruptiva, é o timing. Você concorda com isso? Concordo plenamente, acho que timing é um dos fatores mais críticos para o negócio dar certo, e é um dos fatores mais incontroláveis, tá? Porque ninguém sabe qual o timing certo, né? Você pode acompanhar tendências, né? Você deve acompanhar, na realidade, ver o que está acontecendo, mas o casamento... Uma fórmula do timing? É o algoritmo? Não tem, infelizmente não tem como. Acho que quem tivesse isso estava não multimilionário, mas estaria multibilionário, tá certo? Tem um pouco de acaso aí, né? Quer dizer, por isso que eu digo assim, que o empreendedor tem que ser persistente. Porque às vezes até muitas vezes já vi tantas histórias de aquele cara que falou, pô, mas eu tive a ideia de fazer o iPod, né, antes que o Steve Jobs fez. Bacana, cara, mas estava no timing errado, ele estava no timing certo, entendeu? Por que ele está no timing certo? Não sei, tá? Sorte, persistência, acho que é muito mais por persistência, né? Uma pessoa que sempre foi muito persistente, cometeu muitos erros, teve muitos fracassos, né? Quem lembra do Macintosh, eu tive um dos primeiros Macs que foram lançados no mundo, tá? Eu lembro bem, era fantástico na época, mas assim, altamente inacessível, não tinha software, não tinha, era caríssimo, entendeu? Só os aficionados, eu era o early adopter da época, entendeu? E foi um fracasso na época, para quem não sabe, mas os primeiros Macintosh que surgiram, os primeiros Macs, foram um fracasso comercial, né? Demorou muito tempo para eles pegarem. Então, enfim, eu acho que timing é um pouco de percepção, quer dizer, você está antenado. Foi exatamente por isso que Steve Jobs foi mandado embora, né? Ele foi mandado embora. Né? Foi mandado embora, foi por isso, porque ele foi insistente, acho que um ponto importante, ele não foi nem persistência, ali naquele momento ele foi muito insistente, né? Ele tinha a visão correta, não é que ninguém discordava dele, ele sabia que aquela máquina era o futuro, mas o timing dele estava errado, entendeu? Ele estava muito cedo para o mercado, né? Eu lembro, quando eu comprei meu primeiro Mac, eu fiz um negócio na época da China, para mim, pelo menos na minha opinião, foi uma oportunidade que me surgiu, um cara tinha comprado um Mac trazido, e não tinha software, não sabia usar, não tinha o que fazer com aquela máquina, e eu fiz uma permuta, deu um PC, um XT na época, troquei para ele, claro, tive que dar um dinheiro adicional, né, porque valia muito mais, mas foi mesmo assim um barganha, foi uma oportunidade que me surgiu, e a história é essa, o cara comprou, achou maravilhoso, trouxe, chegou aqui, não tinha o que fazer com a máquina, entendeu? Eu, como era da área de tecnologia, era aficionado, gostava muito e tinha algumas utilizações, mesmo assim, naquela época eu usava para fazer o quê? Fazer composição gráfica, né, porque o PC não tinha capacidade de fazer isso, tá? Você tinha um workstation para fazer uma composição gráfica, né? Enfim. Então você vê bem, quer dizer, na época ele foi muito insistente, ele queria porque ele estava um timing errado, entendeu?
né? Depois, acho que com o tempo, o amadurecimento, ele foi percebendo essa questão e virou um cara, né, muito bom em saber o timing, né, e fazer da forma correta. Né? Caso você podia contar uma história bem sucedida de investimento anjo em alguém ou numa empresa e também uma história mal sucedida de investimento anjo em uma pessoa ou em uma empresa? Ah, posso contar ambas, acho que mais mal sucedidas, tá? A gente sabe que a gente vai mais errado que acertar, né? Você pediu para todo empreendedor, fala, não acredito que a gente saiba tudo, né? Fazendo uma adenda aí nessa pergunta, qual que é a proporção de acertos e erros? Olha, eu diria assim, o pessoal dizia assim, internacionalmente, que a média, você acertar uma ou duas, acertar de você acertar tem um belíssimo retorno em uma ou duas a cada 10. Tá? É 10 a 20% no máximo. Não que todas as duas vão dar errado, mas assim, dizem assim que uns 50% provavelmente vão dar errado, e uns 20 a 30% a mais vão dar um retorno médio. Tá? Esse é médio, quer dizer, a gente vê que a gente vai mais errado do que acertar. Porque, novamente, como eu falei, a gente está buscando negócios inovadores que têm um nível de risco mais elevado. Faz parte, é parte do modelo, como a gente diz. Né? Faz sentido nesse sentido. Mas, respondendo a tua questão, assim, casos que dão errado são inúmeros. Tá? E, assim, acho que melhor do que citar um caso específico é os motivos por que dão errado. Tá? Acho que isso para os empreendedores é muito importante saberem, para eles não cometerem os erros, né, que levam ao negócio errado. Olha, um dos maiores motivos, isso não é só Brasil, no mundo inteiro, é briga de sócio, é desentendimento de sócio. Por que isso? Né? Porque, assim, construir um negócio novo é muito estressante. Você vai ter muitas dificuldades no meio do caminho. Então, é natural, é do ser humano, quando você está em momentos de estresse, você, de alguma forma, quem está mais próximo de você, você acaba entrando em algum tipo de conflito. Tá? Não é do ser humano, tá? Isso é do animal. Tem um estudo que mostra isso, né? Isso é da natureza animal até nossa. Mas, enfim. Então, é das cavernas. É das cavernas. Até antes das cavernas. Tá? Eu vi uma vez um documentário que ele comparava o comportamento de ratinhos com o ser humano. É igualzinho nesse aspecto. É igualzinho. Se estressava um ratinho sai brigando com o outro. Estressa do humano. Você vê um casal aí começou a faltar dinheiro, vocês não vão estar brigando. Dificilmente o casal que falte dinheiro na casa não vai estar brigando. Vai ter alguma briguinha, vai ter. É natural. É uma parte de alívio do estresse, inclusive. Tá? Só que assim, um motivo de divórcio, né? Pois é. Então, mas quais são os casos que dá divórcio e os casos que não dá divórcio? Aqueles que não dão divórcio é que existe um mínimo de elo, né, entre, né, os casal, outros sócios, não falando de sócios, empreendedores, que mantém essa liga. Por mais que tenha um estresse, que role alguma discussão, como é que você, né, consegue... como é que eu consigo saber se aquele cara vai ser um bom sócio ou vai ser marido ou mulher? É pelo relacionamento. Né? Tanto que a gente gosta, hoje, uma coisa que a gente aprendeu na hora de investir é conhecer muito bem o relacionamento que existe entre os empreendedores. Quando eu digo isso, o que é esse relacionamento? Eu gosto de investir muito em empreendedores que já trabalharam juntos antes. Né? Tiveram alguma experiência profissional, não é amigo, tá? Tem muita diferença ser amigo do cara e você ter trabalhado junto com ele. A gente gosta de investir em empreendedores que já tiveram algum tipo de experiência que eventualmente nunca tive, tá bom? Então, cara, faz o seguinte, vocês vão e tocam o seu negócio durante um ano, 6 meses ou um ano, vocês voltam a conversar. Se vocês ainda serem sócios depois disso, né, talvez vocês já passaram os estresses, já provou que vocês têm um relacionamento aí bem alinhado, tá? Então, acho que assim, quando você procurar um sócio, procure alguém que é aquele que você já trabalhou, você já tem uma experiência, né, profissional, ou faz algum tipo de parceria com ele, começa a trabalhar um tempo junto, para ver se você se dá com ele. Né? Depois da primeira, segunda discussão ou briga, se vocês continuam juntos, acho que já é um bom sinal que vocês vão dar certo. Entendeu? Ou pelo menos uma chance maior de pelo menos não brigar no meio do caminho. Tá? Então, esse é o caso típico de dar errado. Existem outros casos que saem fora do controle. Né? Como eu falei, você está testando uma coisa que é inovadora, levando para o mercado, né? Como a gente está falando um negócio de timing, não dá para ter certeza que o timing está 100% correto. E às vezes é imponderável isso. Pode ser que chegue um momento que você fale, não, realmente estou totalmente de fora do timing, melhor, né, desistir nesse momento, tentar depois de outra forma. Ou entra às vezes um concorrente com muito dinheiro e que, né, solapa, né, toma conta do mercado também. É uma situação que às vezes já vi acontecer casos de empresas que é isso, o empreendedor era bom, o negócio era bom,
mas entra um cara com tanto dinheiro que, às vezes, vamos dizer que a gente destruiu o próprio mercado dele. Depois até ele mesmo vai sofrer com aquilo, tá? Porque às vezes o cara começa a baixar tanto o preço, a um nível que é insustentável, lá na frente ele não consegue voltar o preço e acaba, né, enfim, prejudicando o próprio mercado. Então, assim, tem fatores que vocês podem controlar. Essa questão dos sócios é uma fundamental. Outra questão muito importante, competências complementares também. Vou dizer até o caso que eu mesmo investi numa startup, um empreendedor muito bacana, muito bom, gostei muito dele. Um cara que vinha da indústria, que conhecia o mercado, conhecia o que ele queria fazer, só que ele não tinha o perfil de negócios, né? E na época a gente falou, a gente ajuda ele, a gente vai, né? Mas aí foi um aprendizado que eu tive. Eu falei, a gente pode ajudar, mas quem tem que fazer são os empreendedores, né? Então a gente fala, o empreendedor, mas a gente sempre tem que pensar em plural. Deve você ter pelo menos mais de um ali, um que tenha a visão mais de negócio, seja marketing, comercial, e um outro que talvez tenha o complementar, também só vendendo e entregar não adianta nada, né? Tem que ter alguém ali que vai dar o suporte, a retaguarda, que vai entregar o produto ou serviço que você ofertou. Então, essa é outra coisa muito importante, né? E assim, casos de sucesso, quer dizer, também tem alguns para citar, né? Assim, também não vou citar nomes, acho que não vale a pena aqui para ilustração, acho que vocês conhecem muitos casos de sucesso, aí, principalmente de fora. Aqui no Brasil a gente tem algum, por exemplo, pegar aqui vai um brasileiro que vocês conhecem, que é o Buscapé, né? É um caso super bacana, aí, que eu conheço os empreendedores todos, os 4 fundadores, o Romero, o Rodrigo, enfim, o Mário, enfim, conheço todos eles. E, pô, caras que, assim, passaram muita dificuldade no começo, né? Quase quebraram mais de uma vez, né? E tiveram essa persistência inteligente. Isso que acho que fez a diferença para eles. Eles conseguiram, enfim, se adaptar, né? Eu lembro, eles contam muito bem a história de que lá no começo a ideia deles era fazer um software para loja, tal, tudo diferente, que eles acabaram virando Buscapé. E foram se adaptando, conforme o mercado ia sinalizando para eles, olha, isso aí não era muito interessante, isso aí não sei o que lá. E foram conseguindo se ajustar conforme, né, enfim, isso, né, tiveram um negócio super sucesso no Brasil, um dos maiores cases do Brasil, né? Foram vendidos por mais de 370 milhões de dólares. Então, enfim, acho que é um exemplo que eu gosto sempre de citar, porque mostra essa resiliência, né? Enfim, essa adaptação que é o essencial da característica do empreendedor. Legal. Cássio, fala aí agora, se alguém estiver escutando isso aqui e quiser uma grana aí de investidores anjos, qual o caminho? Você tem alguma sugestão? Entra no anjosdobrasil.com.br ou... É .net, né? .com.br, tá? É anjosdobrasil.net sem o BR, tá? Entra lá, eu acho assim, primeira coisa, antes de sair querendo enviar seu projeto, leia tudo que tem lá, a gente tem bastante material, literatura, tem referências. Fazendo um pequeno jabá, tem um livro que eu escrevi sobre investimento anjo para empreendedores, que é justamente orientando passo a passo tudo que tem que se preparar para conseguir investimento anjo, entendeu? Escrevi um outro livro sobre, que eu chamo de Dicas e Segredos para Empreendedores, que tem várias dicas sobre essa questão societária, sobre a questão de como preparar um pitch para apresentar para o investidor, enfim, tudo isso para justamente ajudar vocês a se prepararem para conseguirem não só ter investimento, porque investimento não é final, é começo, né? Mas para terem sucesso no seu negócio, tá? Então, acho que o caminho é você se capacitar, se preparar e executar, e fazer também, né? Não é só teoria, né? Empreender, a teoria eu acho muito importante, eu como empreendedor sempre, né, brinco, eu era rato de livraria, tá? E ela nas livrarias, hoje a internet ajuda muito, na época não tinha, então até quando eu lancei meu livro, fiquei bastante contente de poder ter lançado na cultura, porque eu era rato da cultura lá da Paulista, né? Ia catando livro, lendo para aprender, para poder me preparar, né? Para as coisas que eu ia fazendo que não sabia direito, precisava entender, como gestão de negócios, gestão de pessoas, marketing, né? A formação foi como engenheiro, né? Engenheiro não tem absolutamente nada disso, né? Precisei me virar para conseguir adquirir esses conhecimentos e construir meu negócio, tá certo? Então, leiam, estudem, e aí se você sentir, não, puxa, agora já estou num momento que eu sinto que eu estou hábil, né? Lembrando, investimento anjo é um processo competitivo, tá? Você vai estar submetendo seu projeto como outras centenas de empreendedores. O investidor vai escolher aqueles negócios que ele achar que são os melhores, tá certo? Então, quanto mais capacitado, preparado, mais, eu falo, vai até o seu limite, até o máximo que você consegue sozinho. Sozinho eu digo sempre com seus sócios, né? Que aí você vai ter mais chances de conseguir atrair o interesse do investidor. Show!
Ó, Cássio, agora a gente vai para a última parte aqui da nossa conversa, que Tá é bom? tipo. Vamos Vou lá. fazer umas perguntas aqui rápidas, tem que responder. Tá, É tipo, papum, assim. tá legal. Livro eletrônico ou livro impresso? Eletrônico. Uber ou Audi? Audi. Airbnb ou um fim de semana no resort na Bahia com tudo pago? Eu sou mais tradicional, eu vou no resort. Balada ou Tinder? Balada. Tinder não posso. Balada com a esposa. Boa resposta. Apple ou Android? Cara, boa pergunta, viu? Os dois, eu tenho os dois, eu tenho o iPhone e o Android. Cada um tem suas vantagens. Netflix ou Rede Globo? Netflix, se bem que a Rede Globo, olha, tá dando Globoplay, eu tenho que dar a palmatória, muito bacana a iniciativa deles, viu? Muito bacana mesmo. Tem que dar um mérito para a nossa, né, vertente brasileira aqui. Netflix ou Disney? Netflix, eu sou fã de filmes e séries. Notebook ou smartphone? Olha, ainda sou notebook, apesar de adorar smartphone. Eu comprei um dos primeiros smartphones que foram lançados no mundo. Era um Palm, antigo Palm, lembra do Palm? Lembro. Palm Top. Era o Palm Top, só que era um Palm do smartphone, num telefone. Juntaram a coisa, eram os primeiros smartphones que teve no mundo, tá? Eu comprei lá nos Estados Unidos e tal. Era um trambolho, parecia aqueles antigos celulares. Então adoro isso, mas não largo meu notebook, não. Ainda. Facebook ou álbum de fotos da sua família? Cara, sou clássico. Eu vou no álbum de fotografia, viu? Tô achando que tô ficando velho, hein? Focar ou ampliar? Focar. Família ou trabalho? Família. Trabalho, né? E trabalho. Não dá pra descartar. Eu gosto de trabalhar. Inovação ou responsabilidade? Os dois, cara, não dá. Você pode inovar, mas se você for responsável, esquece. Fazer ou saber? Os dois também. Não adianta fazer sem saber, não adianta saber sem fazer. Anjo ou demônio? Anjo. Agora um livro. Fala um livro. Que livro você recomenda para as pessoas lerem? Cara, tem muitos, viu? Eu gosto muito de um livro clássico chamado A Meta. É um livro muito bacana. Ele é um livro que muita gente acha que é só para teoria que chama teoria de produção, essas coisas, mas não é, não. Eu acho que ele dá muita questão de foco, muita questão de métricas. É um clássico, na minha opinião. Enfim, vou indicar esse aqui. Tem muitos aí, mas acho que esse é um bacana. Outro que eu gosto muito é A Bola de Neve, que é a biografia do Warren Buffett. Cara, a história é sensacional, de um cara realmente que eu admiro. Legal, boa sugestão. Um filme. Filme? Eu sou fã de ficção científica e um dos clássicos que eu mais gosto é o Blade Runner. Tem um outro que eu posso também citar, eu gosto muito do Gladiador. Para mim, também é um belíssimo filme histórico. Né? Histórico Legal. não, né? Ficção, mas baseado em história. Vai ter o Blade Runner aí, continuação, tá vindo aí. Vai ter, tô sabendo. Espero que eles façam jus, né? A original. Acho difícil, mas vamos ver. Uma série. É uma série. Cara, eu sou fã de ficção, então vou para Star Trek. Legal. Um cara. Um cara. Olha, eu já citei, vou citar Warren Buffett, eu acho um cara fantástico, entendeu? Não dá para esquecer o Steve Jobs, que também, né, acho que tem os seus lados complexos, mas não é espetacular. E agora temos que falar do Elon Musk, né? Acho que é o atual, né, cara disruptor da indústria aí, acho que talvez até mais que até o Steve Jobs em alguns aspectos, né, cara? Fazer uma empresa de foguete, cara, precisa ser muito louco, mas precisa ser doido, assim, de pedra. Esse, para mim, se ele viesse falar um dia um empreendedor, eu mandava internar no mesmo minuto. Bom, né?
Uma mulher. Uma mulher, cara, a minha mãe, pô, tem que ser minha mãe. Minha mãe foi minha inspiração empreendedora. Ela sempre foi empreendedora na vida dela. Né? Não dá pra dizer outra pessoa que não sei. Legal. Um lugar que todos têm que conhecer. Cara, um lugar que todos têm que conhecer. Olha, atualmente eu vou falar Israel. Cara, eu fui pra lá, fiquei impressionado com a cena de empreendedorismo de lá. Sem querer desmerecer o Vale, mas assim, cara, uma gana. Lá empreender é missão de vida ou morte, entendeu? Então é aquele faca no dente mesmo, entendeu? Então eu recomendo para quem quer empreender, conhecer o que quer empreender com faca no dente, vai lá conversar com os caras que vocês vão ver. Legal. Tem algum lugar aqui em São Paulo que agita viagens até lá? Ou... Bom, a Anjos do Brasil faz uma missão, mas é só para investidores, tá? Empreendedor, eu não vi nenhuma missão ainda para empreendedores, tá? Mas depois até vou ficar com essa lição de casa para passar para vocês aí. Tem umas conversas aí para criar uma missão para empreendedores e se sair eu prometo aí, vou pedir para você divulgar também, Ricardo. Vou sim. E para acabar, uma filosofia de vida. Filosofia de vida. Cara, eu acho assim, é realizar seu sonho, sabe? Você tem que buscar, ir atrás do seu sonho. Eu acho que, né, o sentido da vida está nisso. De resto, né, nós somos efêmeros, então vá atrás do seu sonho. Legal, show de bola. Bom, galera, conversei aqui hoje com o Cássio Spina. Se a gente estivesse na televisão, eu fosse o Jô Soares, eu tenho certeza que nessa hora vocês iam fazer aquele né, que a galera faz quando as entrevistas são boas, né? Eu aprendi um monte de coisa com o Cássio, sempre aprendo, conheço ele há, sei lá, 20 anos ou mais, né? Bem mais, né? Melhor até nem lembrar. Desde long time ago na galáxia Far Far Away. É isso então, aí. Mas sempre que eu vejo o cara falar, aprendo alguma coisa com ele, tenho certeza que vocês aprenderam muito com ele, com esse cara. Quer saber mais do Cássio? Entra na internet, você tá em todo lugar aí, Cássio Spina, Facebook e tal. Cássio, dá umas palavrinhas finais aí, Cara, assim... Não, gente, assim, espero que seja uma inspiração para vocês. Novamente, né, repetindo o que eu falei no começo, empreender não é opção de vida. Se você está em dúvida se você empreender, eu sempre digo, não empreenda, vai dar errado, tá? É aquela coisa que você tem que falar, eu preciso fazer isso, tá? Então acho que esse é o requisito essencial se você está pensando, entendeu? Então é uma coisa que tem que ser uma necessidade, aí sim vai, mergulha de cabeça, dedique e no final eu tenho certeza que você vai dar certo, tá? Se você tiver esse espírito, eu acho que você vai chegar lá. Ricardo, parabéns aí pelo teu trabalho, eu acompanho aí, né, nesses anos todos, né, que a gente se conheceu, é meia distância, né, infelizmente, mas assim, tenho visto aí que você tem motivado muita gente e acho que isso é super bacana, acho que é super importante aí para a gente disseminar esse espírito aí, empreendedor, seja como empreendedor próprio, seja o chamado intrapreneur, quer dizer, empreendedor que está trabalhando para uma empresa, do governo. Eu acho que, né, a gente infelizmente hoje vê todas essas cenas políticas que são tristes, mas você encontra pessoas lá dentro querendo fazer coisas muito bacanas, então acho que tem empreendedorismo em qualquer lugar, é um espírito, é muito mais do que falar se eu tenho CNPJ ou não, né, se você tem um espírito empreendedor, seja onde você estiver, fazendo o que você esteja fazendo, tá? Acho que é isso que a gente precisa para juntos conseguir fazer um Brasil melhor. É isso aí. Bom, galera, esse é o Cássio Spina, você encontra ele na internet. Deixa eu fazer uma pergunta, sempre eu faço para todo mundo, tá esquecendo. Claro. A maioria da galera que vai assistir isso aqui hoje são vendedores, gerentes de vendas, empreendedores. Tá. O que um cara que escutou você falando esse tempo todo, e agora ele fica pensando assim, vou ligar pro Cássio para vender o negócio para ele. O que um vendedor tem que fazer para chamar sua atenção e aí você vai conseguir marcar uma reunião com você e tal. E o que ele não pode fazer senão você desliga o telefone na cara dele? Tá. Eu acho que um bom vendedor é aquele que pergunta o que você precisa, o que você está precisando agora. Não aquele que vem te oferecer algo que ele quer vender para você. Tá? Eu aprendi isso nos anos todos, que eu falei, até vendo minha mãe, que sempre foi uma grande vendedora, né? E eu sempre percebia isso nela. Ela queria entender o que o cliente quer, o que ele realmente precisa, não o que você quer vender. Então, aquele que vier, né, e esse é um erro que eu vejo muitos empreendedores cometendo. Às vezes o cara vem fazer o pitch para mim, mas nem pergunta se eu tenho interesse em conhecer o negócio dele, se é uma área que me interessa, né, enfim. Então, primeiro pergunta,
olha, isso aqui, isso te interessa? O que você, né, alguma coisa isso te interessa? Não, então, ok, obrigado. Você tem alguém para me indicar? Tem uma dica para me dar? Pergunte, né? Acho que o vendedor que está buscando, né, entender o seu cliente é aquele cara que vai realmente, no final, conquistar o coração do cliente e aí que você vai sair com, né, de uma forma ou de outra, se não é para agora, no futuro, você vai ter aquele cliente seu fiel. É isso aí. Bom, valeu, Cássio. Obrigadão. Galera, procura o Cássio na internet, vocês vão encontrar, tem um monte de material dele, tem no YouTube, tem um monte de coisa. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu, abração. Abração. Até mais.